Primeiramente, a ciência começou na prática, com civilizações como os egípcios e babilônios desenvolvendo a matemática e a astronomia. Na Grécia, filósofos como Aristóteles e Pitágoras criaram as bases do pensamento científico. Na Idade Média, apesar de chamada de Era das Trevas, o conhecimento foi preservado. Os árabes avançaram em uma medicina e matemática, enquanto a Igreja uniu fé e razão pela escolástica. Com o Renascimento, o pensamento crítico brilhou. Copérnico trouxe a ideia de que o Sol, e não a Terra, era o centro do sistema solar, e Vesálio revolucionou a anatomia com observações detalhadas. Depois, na Revolução Científica, grandes nomes como Newton e Galileu Galilei introduziram o método experimental, mudando a forma como entendemos a natureza. E na Idade Contemporânea, a ciência virou interdisciplinar, com avanços como a teoria da evolução e a física quântica, moldando a sociedade moderna. Hoje, instituições como universidades garantem a continuidade do conhecimento, conectando áreas que impactam na nossa vida tecnológica e social. Mas, óbvio, né? Ciência sem ética não funciona. A ética protege as pessoas, os animais e o meio ambiente, garantindo que a ciência seja confiável e responsável. Hoje, por exemplo, a transparência é essencial para equilibrar os avanços científicos e a responsabilidade social. E no Brasil? No período colonial, a ciência se limitava à exploração de recursos. Já no Império, instituições como o Museu Nacional impulsionaram o conhecimento. Na República, surgiram a USP, a CNPq e a FAPESP, fortalecendo a pesquisa científica. Hoje, estudantes podem participar de programas de iniciação científica, destacando o Brasil em áreas como biotecnologia e agricultura. Nomes como Oswaldo Cruz, Nise de Silveira e César Lattes mostram que, mesmo com desafios, o Brasil tem potencial para crescer ainda mais. A ética é fundamental em todas as áreas do conhecimento e na pesquisa científica. Nas linguagens e artes, ela conecta a expressão cultural com os valores sociais. Nas ciências humanas e sociais, orienta o estudo do comportamento humano e da organização social. A matemática contribui com soluções para problemas e avanços tecnológicos, enquanto as ciências da natureza exploram processos do universo. A pesquisa pura expande o conhecimento, enquanto a aplicada resolve problemas práticos. A interdisciplinaridade integra diferentes campos para lidar com questões complexas. Na pesquisa, a ética assegura práticas responsáveis, respeitando o consentimento, protegendo o meio ambiente e promovendo resultados transparentes e benéficos. Documentos como o Código de Nuremberg e a Declaração de Helsinki estabelecem padrões éticos. E no Brasil, órgãos como a CONEP e o CEPS garantem o cumprimento das normas. A ética, assim, é o alicerce que assegura que a ciência traga benefícios reais, respeitando valores como responsabilidade e sustentabilidade. Hoje vamos explorar como a ciência evoluiu, os diferentes tipos de pesquisa e as normas técnicas que organizam a produção acadêmica, garantindo clareza e credibilidade. Primeiramente, eu vou falar sobre a história das ciências, que desde a antiguidade, com os primeiros registros matemáticos e astronômicos, até hoje, a ciência passou por marcos como a Revolução Científica. Na Revolução Científica, o método científico foi estabelecido, priorizando observação e experimentação. Hoje, a ciência é interdisciplinar, abrangendo diversas áreas do conhecimento. Já no método científico, ele consiste em observar, formular hipóteses, testar e concluir, sendo usado tanto na pesquisa pura quanto na aplicada para produzir conhecimento confiável. Agora, eu vou falar um pouco sobre os tipos de pesquisa. Na pesquisa pura e aplicada, na pura, ela busca teorias e explicações, enquanto a aplicada foca em soluções práticas para problemas do dia a dia. Na pesquisa exploratória, ela é ideal para temas pouco estudados, que geram hipóteses iniciais. Na pesquisa experimental, ela controla variáveis para verificar hipóteses, ideal para estudos científicos com textos rigorosos. Na pesquisa bibliográfica e documental, a bibliográfica analisa conteúdos já publicados, enquanto a documental usa fontes primárias, como registros e documentos históricos. No estudo de caso e levantamento, o estudo de caso aprofunda um exemplo específico, enquanto o levantamento coleta dados amplos, como em pesquisas populacionais. Na pesquisação e pesquisa participante, na ação, o pesquisador busca resolver problemas diretamente, enquanto na participante, envolve a comunidade da construção do conhecimento. E por último, na pesquisa quantitativa e qualitativa, a qualitativa interpreta fenômenos subjetivos, como emoções, e a quantitativa analisa dados numéricos e estatísticos.
Agora, eu vou falar um pouco sobre os trabalhos acadêmicos e as normas técnicas. Os trabalhos acadêmicos, eles consistem em monografias, dissertações, teses e artigos científicos, que são exemplos de produções acadêmicas, cada um com sua estrutura específica. Nas normas técnicas da ABNT, a ABNT padroniza em formatações, garantindo uniformidade e qualidade nos trabalhos acadêmicos. Já na estrutura de trabalhos acadêmicos, eles são elementos como resumos, tabelas, figuras, citações e referências que devem seguir as normas para assegurar organização e clareza. No último tópico, vou falar sobre elementos específicos de trabalhos acadêmicos. O primeiro são as citações, que tem tanto as diretas e as indiretas. Nas diretas, elas são transcrições exatas do autor, enquanto as indiretas são parafrases. Ambas exigem a indicação da fonte. Nas referências, elas organizam todas as fontes consultadas, seguindo o formato da ABNT para garantir credibilidade. A terceira são os resumos. Eles devem apresentar de forma clara e breve os objetivos, métodos e conclusões do trabalho. E por último são as tabelas e as figuras, que são numeradas e acompanhadas de legendas explicativas, e devem seguir rigorosamente as normas da ABNT. Para encerrar, a pesquisa científica é essencial para o avanço do conhecimento, mas sua organização, com base em normas técnicas, é indispensável para garantir resultados claros e confiáveis. Iremos abordar as etapas do método científico e também o que é, como se dá o seu processo. Bom, para entendermos melhor, é importante citar que o método científico é um conjunto de observações, experimentos e análises. E ele se dá por meio de estudos científicos e rigorosos que são usados para resolver questões, investigar problemas e também ampliar o conhecimento. Um dos principais exemplos do método científico de forma concreta no nosso dia a dia é a criação das vacinas, que ajudou de forma imensa a nossa população a prevenir doenças e também está sempre ali fazendo exames rotineiros. As etapas do método científico se dá inicialmente pela definição de um tema. O cientista escolhe um tema que seja relevante e também palpável de ser investigado. Um exemplo é a influência das redes sociais, né? Como ela se dá na maioria dos estudantes e principalmente na geração atual. A segunda parte é a formulação do problema, ou seja, é preciso fazer uma pergunta central para o seu trabalho, para você saber de onde ele vai continuar e qual vai ser o tema que você vai abordar. Então, você já separou o tema e agora você faz uma pergunta central, como por exemplo, como o tempo gasto nas redes sociais afeta a concentração dessas pessoas. A terceira parte é uma revisão da literatura, ou seja, estudar os trabalhos anteriores com o seu mesmo tema, que supostamente deve ter. E se não tiver, aí já vai ficar um pouquinho mais difícil, mas não tem problema. Uma das plataformas, que a gente usou para concretizar nossos trabalhos foi o Google Acadêmico, que é uma ferramenta onde tem diversos TCCs com diversos temas, então ajuda bastante para quem estiver fazendo algum ou tem interesse de realizar algum. Após a revisão adequada sobre TCCs anteriores e também fontes confiáveis, a quarta etapa é a definição dos objetivos do seu trabalho. Precisa ter um objetivo principal, que no caso vai ser a meta e vai ser o ponto inicial, vai ser a sua principal questão, e depois também os pontos que são específicos, que vão detalhar melhor e vão contribuir ali para a complementação do seu tema principal. Como, por exemplo, o tema principal é a influência das redes sociais nos estudantes. E já o ponto específico é, por exemplo, poderia ser a percepção de cada um dos estudantes sobre a sua produtividade com o uso dos celulares também, quanto tempo eles passam nessas redes sociais e como isso os afeta, Uma perspectiva mais individualista aí de cada um. Já a quinta etapa é a escolha da metodologia do seu trabalho. Pode ser por meio de entrevistas, que no caso seria qualitativa, ou por meio de questionamentos, que seria quantitativo. Exemplos qualitativos seriam individuais, como as entrevistas, e os quantitativos seriam questionários que, no caso, poderiam ali fazer relacionado às notas dessas pessoas após o ganho do celular, por exemplo, ou após perceberem que estão, de certo modo, viciados aí. A sexta fase é a coleta de dados, ou seja, quando você reúne informações, E aí você consegue fazer o seu trabalho por meio de entrevistas, documentários, observações e também experimentos, Seja esse tipo o seu tipo de fonte, ou seja, a forma como você quer fazer o seu trabalho. A sexta é a análise desses dados, Como, por exemplo,
Os alunos que passam mais de 40 horas diárias, no celular, têm notas baixas. Então, diante deste problema, poderíamos fazer cálculos estatísticos ou análises qualitativas. A última etapa é a divulgação do seu trabalho, que pode ser por meio de revistas, por meio de sites, por meio de canais também, por meio de podcasts. Como dito antes, é possível também não só ler outros TCCs nas ferramentas como o Google Acadêmico, mas também colocá-los lá. Eu vou explicar o que é um projeto de pesquisa, que é utilizado também dentro do método científico. O projeto de pesquisa é o planejamento detalhado do que será feito. Dentro desse planejamento é incluído a introdução, que é a contextualização dos seus temas, dos seus objetivos, a problemática, a metodologia também, que já foi citado, e o cronograma e os recursos, como, por exemplo, você estabelece um cronograma para quais tipos de livros ou TCCs você vai ler até um certo prazo para conseguir fazer esse trabalho diante de um tempo razoável e não ficar muito sobrecarga para cima. Diante disso, seria importante também deixar uma mensagem para que vocês entendam que fazer um estudo de método científico ou um TCC é possível para qualquer um, e o método científico, ele é uma forte ferramenta que consegue transformar o conhecimento em linhas gerais concretas no nosso dia a dia. Para fazer, tem que ser bem estruturado, porque essa é a base do sucesso de qualquer investigação. Mas isso vai ser feito e realmente concretizado de forma quase que perfeita com a prática, Não tem jeito. Bem, a ciência na sociedade é bastante importante, pois traz tanto conhecimento quanto oportunidade para as pessoas. A ciência influi diretamente na sociedade por meio de avanços tecnológicos, onde pode melhorar a medicina, resolver problemas sociais ou ambientais e também alavancar a economia, como aconteceu quando acontece na vacina, aconteceu com a inteligência artificial e energias autossustentáveis. Bem, o Brasil é reconhecido por sua ciência voltada para a biologia, onde é bastante ampla em biomedicina, agricultura e também biodiversidade. Entretanto, o Brasil enfrenta um grande problema, que é a falta de pesquisadores no próprio país e também investidores, onde a maioria dos pesquisadores eles saem do país em busca de uma melhor economia. Bem, a ciência em geral é um estudo muito amplo, onde existem várias matérias que você pode estudar. Biologia, química, física, neurociência são algumas delas. Bem, a ciência ajuda muito os pesquisadores, onde eles podem inovar, explorar e melhorar suas ideias, sem contar que eles podem divulgar. E onde eles divulgam? Bem, vai depender do pesquisador, mas na maioria das vezes são em museus, revistas, feiras de ciências e, atualmente, em redes sociais, assim se aproximando o público dos pesquisadores e cientistas. E bem, para comunicar com o público é necessário uma comunicação ampla e bastante simples para o público, não utilizando muitos de termos científicos e trazendo alguns tipos de exemplos e referências para o público conseguir compreender melhor. Bem, e existem vários tipos de textos científicos, mas podemos citar dois, que são os artigos científicos e o artigo de divulgação científica, onde o artigo científico é voltado justamente para os cientistas, onde tem uma linguagem mais rigorosa, tem regras mais rigorosas, assim, sendo exclusivo para pessoas da área. E o artigo de divulgação científica é mais voltado para o público, onde utiliza de linguagens mais simples e menos termos científicos. E para encerrarmos, a ciência é bastante importante para a sociedade e deveria ser entendida por todos. Por isso que a comunicação científica é bastante importante nesses dois lados. Assim, encerramos. Muito obrigado por ouvir e é isso.